Tainá, e teve disputa. Primeiro era uma CPI que só a oposição queria. Depois o governo resolveu abraçar. Depois parecia que ninguém queria. E aí teve disputa até o último minuto. Teve reunião com o Lula pela presidência da CPMI, não teve? Teve. Ontem à noite teve reunião. Eduardo Braga e o Renan Calheiros, do MDB, conversaram com o presidente da República e vejam só, foram cobrar do presidente Lula alguma estratégia do governo para enfrentar essa CPMI. Na cabeça deles, aliados do governo, a estratégia não estava clara. E aí ouviram do presidente da República que ele não estava sabendo muito bem quem havia sido indicado, que as indicações tinham a mão pesada do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Saiu pela tangente quando questionado. E aí o argumento dos senadores do MDB foi, olha, a gente precisa saber para onde caminhar e o que o Palácio do Planalto quer. O Palácio do Planalto quer a nossa ajuda? E aí Lula diz, olha, já está tudo desenhado, né? Fica difícil desarmar esse cenário. E aí foi mostrado um mapa, o que o MDB estava defendendo, olha, tem um mapa aqui e o que a gente está vendo o governo está dizendo que tem maioria, mas na verdade essa maioria não é do governo, mais uma vez, é uma maioria do presidente da Câmara dos Deputados. Então, havia essa preocupação da presidência da CPMI ser ocupada por uma pessoa muito alinhada ao governo, porque afinal de contas o presidente é quem dita as regras, é quem dita as pautas, é quem coloca os requerimentos para serem aprovados. No fim das contas, quem decide quem vai sentar ali para prestar esclarecimento ou não. Mas o entendimento na saída dessa reunião ali dos senadores foi que Lula já tinha dado como ganha essa partida a Arthur Lira e que ficaria como estava. Anteriormente, já havia tido vetos vindo da presidência da Câmara dos Deputados, a participação do Renan Calheiros, que inicialmente se propôs a ter algum posto de destaque, como teve na relatoria da CPI da Covid-19, mas foi vetado esse nome. Aí Renan falou, olha, como membro, eu não participo. Se o Planalto me quiser ali na composição da mesa, a gente pode conversar. E aí houve um outro veto muito interessante que chamou a atenção na época também, só para a gente entender a dimensão do poder de Arthur Lira também nessa CPMI, que foi ao nome do Lindbergh Farias, que todo mundo ficou surpreso. Ele foi o cara que saiu a público logo de início, quando o governo chancelou, olha, vamos acordar aqui que a gente está abraçando de fato essa CPI. Não tinha outro jeito, mas foi ele quem deu a cara a tapa, foi a público para dizer, vamos enfrentar a oposição, e acabou ficando de fora. Bia, presidente da CPMI tem o poder de convocação, ou seja, o poder de desgaste. Se Arthur Maia é, entre aspas, Arthur Lira, por que Lula deixa esse poder com Arthur Lira? Porque, aparentemente, não houve uma opção, ele não deixou, né? O poder já está com Arthur Lira. Eu acho que a Tainá trouxe isso e também muito se falou isso nessa semana quando a gente viu a votação expressiva a favor do novo marco fiscal, do novo arcabouço fiscal. O governo vinha trabalhando para conseguir uma votação aí acima de 308 votos, que indicasse que vai ter força, portanto, para depois aprovar uma reforma tributária. Conseguiu, mas foi o governo que conseguiu ou foi o governo com a ajuda, com a força do Arthur Lira? Está muito claro que o governo está dependente aí do Arthur Lira e eu acho que isso tem também sido um elemento novo, de certa forma, para a relação do Lula nesse mandato com o Congresso, né? Um Congresso super empoderado aí, com um presidente da Câmara também muito empoderado e com uma base de governo que, de certa maneira, entrega quando quer entregar, quando decide que vai compor, mas não necessariamente. Por hora vai impor derrotas e hora vai impor vitórias. Então, como a Tainá disse, tudo chegou muito azeitado aí já para o Lula. Aparentemente não foi um deixo ou não, né? É assim que a coisa vai andar, vai tocar, é isso, né, Tainá? É isso. Não, me chamou a atenção, né? Porque o presidente falou, mas eu não estava nem sabendo das pessoas que foram indicadas. E aí ninguém comprou, né? Óbvio. Renata, você comprou? Não. Eu falei isso mais cedo. Não me parecia que dava para comprar essa versão de forma alguma.
E qual que é a sua leitura do futuro dessa CPMI, Renata? Que emoções a gente espera aí para os próximos dias? Eu acho que vai depender da habilidade dos senadores, dos deputados, em conseguir olhar esse acervo bem amplo que já existe, tanto no trabalho que já vem sendo conduzido aqui no Distrito Federal, quanto as investigações que estão no Supremo Tribunal Federal, o que a PF já levantou. Então, tem bastante fio para puxar. A habilidade que eles vão ter de usar isso para fazer o melhor uso possível dos depoimentos, conectar essas informações, ou seja, fazer um dever de casa bem feito antes dos trabalhos de fato começarem, porque dá para usar, e veja, né, uma CPMI de 180 dias, é bastante coisa. Então, dá para usar esse tempo para, se não for exatamente revelar grandes bombas, porque há um entendimento que a justiça já está adiantada, já está nos caminhos, mas tornar isso palatável e expor isso de uma forma que a população entenda. Então, a gente tem a disputa dos dois grupos políticos, eu tenho, inclusive, eu quero aqui colocar um pleito, gostaria de arregimentar apoiadores, de não usarmos mais a palavra narrativa. Não, nem na imprensa, nem em lugar nenhum. Eu estou propondo aqui que a gente use, por exemplo, versões, né? Porque eu realmente me causa, assim, arrepios. Então, tem uma disputa de versões, de leituras sobre o que aconteceu, e isso está no campo político, beleza. A questão é como esses dois grupos vão conseguir reunir essas informações e expor de forma a convencer, porque é um palco político, né? Convencer as pessoas de que o que eles defendem para de pé. Nesse aspecto aí, me parece que a base do governo tem mais elementos para ser bem sucedida, mas vai precisar trabalhar.